Dr. Jefferson é quem você é hoje. E Jefferson, quem foi, quem é? Que rufem os tambores. Desde pequeno, sim, sempre tive vontade de ir para a área da saúde, né? Sempre tive muita afinidade na parte de ciências e biologia. E para mim sempre foi uma facilidade incrível, né? Tanto que era pequeno, os familiares chegavam para mim, vinham mexendo com coisas diferentes, perguntavam assim, já, o que você vai querer ser? Às vezes eu tinha lá 7, 8 anos e fazia um tipo de pergunta para mim e respondia, quero ser médico. O básico, né? Médico. Nossa! E aquela coisa foi pegando, fui estudando, meus pais foram incentivando. Minha mãe sempre incentivou muito, né? Meu pai era um pouquinho mais contido e tal. Mas até por conta da questão assim, de diferença, né? Para você ser médico, na nossa condição daquela época, era praticamente impossível, né? E depois disso, eles foram tentando do jeito deles, ali, me incentivando a fazer as coisas que eu queria. Quando chegou no 2º grau ali, eu fiz um curso técnico de patologia, que me ajudou muito, né? Foi onde eu tive meu primeiro contato com a área da saúde. Para mim, assim, foi maravilhoso. Entrar no laboratório, ver aquele monte de vidraria, aquele monte de coisa sensacional, assim. Era muito bacana. E a coisa mais legal da minha vida foi a primeira vez que eu coloquei a agulha no braço de alguém. Foi sensacional. Isso ainda, você era jovem, estava ali. Sim, 16 anos. Nossa. 16 anos. Então, foi, assim, uma experiência muito boa. Curiosidade, muito né? Pelo que eu vi ali, você falou que desde pequenininho você sempre teve o sonho, né, da medicina em si. Durante esse período, você chegou a tentar outra coisa ou você realmente foi direto para essa área e as coisas foram acontecendo? Porque se com 16 anos você já enfiou a agulha no braço de alguém, pelo jeito já foi direto, né? Foi. Não. Assim, quando você é jovem, você pensa em inúmeras coisas, né? Mas eu tinha um foco ali de ir para a área da saúde mesmo. Então, eu achava assim que se eu quisesse fazer alguma coisa de verdade, mesmo que fosse medicina ou qualquer outra coisa, antes eu precisava passar por um curso técnico. E eu aconselho todo mundo a realmente passar por um curso técnico antes de tentar ir para medicina, biomedicina, fisioterapia, qualquer coisa. Primeiro entra no curso técnico na área de saúde, enfermagem, alguma coisa, para você ver se é aquilo que você realmente quer fazer. Porque é ali nessa fase ali da adolescência que você vai realmente descobrir o que você vai fazer lá na frente. Porque senão você vai acabar se tornando um profissional frustrado lá na frente e vai ser muito triste. Porque você não vai ser frustrado com você, você vai ser frustrado com os outros. Isso que pega bastante, né? E, então, na minha fase, eu fiz isso. Eu entrei na área da saúde com 16 anos, fiz o curso. Foi sensacional, tive muitos bons professores, uma professora maravilhosa que me ajudava muito. Outros nem tanto, que era muito chato. Mas me ajudaram também a ter essa bagagem que eu tenho hoje. E depois disso eu fui fazer um estágio no Hospital Pequeno Príncipe, com 17 anos. Nossa. Ali foi pesado, ali foi tenso. Porque era criança, lidar com criança. Então, uma coisa é você colocar uma agulha num adulto. Tá ali, querendo ou não, você conversa e tudo mais. E criança não tem conversa, né? Nossa, isso com 17 anos. Nossa, foi com bem... 17 anos. A minha mãe muitas vezes perguntou para mim se eu queria desistir. Ia perguntar isso agora. Foi, assim, bem pesado. Com 17 anos, hoje, né, eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa noção. Mas era pesado, né? Hoje eu vejo meus sobrinhos ali com 16, 17, 18 anos e eles tendo que passar por essa fase de decisão e eu já não tinha mais essa fase de decisão, eu já estava fazendo, né? Eu já estava no ramo, eu já estava trabalhando, eu já estava aprendendo. Então, para mim, tudo tinha que ser muito rápido e eu tinha que assimilar tudo muito rápido. E eu lembro bem assim, a primeira vez que eu entrei no laboratório e o meu chefe, o Dr. Aldir, ele falou assim para mim, não se apegue, né? Faça o teu trabalho e não se apegue. E eu, tudo bem, tudo certo, tranquilo. A primeira criança que eu peguei na minha frente já foi assim, cair assim, terrível. Aí... Emocional, você fala? Emocional, pega bastante. Até para quem estiver vendo o podcast, assim, quando você estiver na frente de um profissional, tenha mais empatia com ele, principalmente se for uma pessoa muito jovem. Porque às vezes o pessoal fala assim, tá aprendendo. Realmente, alguém tem que aprender e de alguma forma vai ter que usar alguém para aprender. Então, tem um pouquinho de empatia, porque assim, do outro lado,
na maioria das vezes, é uma criança. É uma criança que cresceu e está passando por uma fase. E ela precisa saber que tem alguém do outro lado que apoia ela. Às vezes é o pai, é a mãe, mas você, como cliente ou como paciente, também precisa apoiar. Porque é esse profissional que vai, no futuro, fazer a diferença para o teu filho, para o teu neto, né? Então, eu sempre tento colocar isso, que às vezes a gente passa alguns estágios e tudo mais, então eu sempre tento colocar isso para as pessoas. Você fala assim que com essa idade sua, os pais, né, porque você estava num hospital pediátrico, eles não respeitavam tanto, no caso, vocês que estavam ali para tentar aprender devido à idade. Você acha que tem essa falta de respeito, essa falta de empatia? Eu não diria que é uma falta de respeito porque eles estão sentindo dor, né? Eu acho que o pai ele sente mais dor do que o filho, né? Não sei se você já tem filhos. Sim, eu 3. 3. Sim. Então você sabe como é que é. Eu tenho uma de 26, né? Então eu passei todas essas fases. E na maioria das vezes, assim, a gente entende que existe a dor do pai. E que na maioria das vezes ela é muito maior do que a dor do filho, né? Só que assim, se esse pai ele não tiver atento em auxiliar o profissional, seja ele o que está começando, ou que está no meio do caminho, ou que já está na minha fase ali, que já está quase no final. Pode estragar muita coisa. Pode estragar muita coisa. Mais atrapalha do que ajuda. Tanto que assim... Uma informação maldita, né? Ou uma troca. Às vezes, já aconteceu muito isso. Às vezes o doutor pergunta, alérgico a isso, aquilo, pode, não pode? Troca nomes, né? Não sabe o que responder. Então, é complicado. Não, é um pouco complicado. E assim, eu tenho hoje uma equipe que trabalha com a parte infantil. E é uma das coisas que eu me especializei, que é a parte infantil. Por quê? É o acolhimento em relação aos pais. Eu não tenho trabalho com as crianças. Eu tenho trabalho com os pais. E sempre que eu vou trabalhar com eles, é assim, pai, tenha calma e tranquilidade. O que você transpassar, que você estiver passando para o teu filho, é isso que ele vai sentir. Se você estiver alegre, estiver tranquilo, não demonstrar medo, a criança não vai ter medo, porque você é o apoio, você é a rocha. A recuperação vai ser melhor. Exatamente. Então, quando a gente vai pegar, são vários casos que a gente pega em que o pai fala assim, olha, é muito difícil, é muito complicado, a criança ela já foi em vários locais e não dá certo. Eu tenho um menino lá, que é o Alex, que é muito bom nisso. Então, a gente chega, eu já preparo o pessoal antes mesmo dele chegar, falando para os pais, principalmente os pais assim que têm muita ansiedade. Eu sempre coloco assim, olha, se mantenha tranquilo, confia no profissional, né? Porque é ele quem vai fazer a diferença, mas é vocês que vão determinar como que vai ser o andamento do procedimento, né? E eu sempre procuro tirar a criança de dentro do ambiente hospitalar, de dentro do ambiente laboratorial. Porque, querendo ou não, vai chegar lá, é tudo branco. Um monte de gente de branco. Um monte de gente cara feia. Aquele monte de fila. Aí a criança fica esperando um tempão para ser atendida, né? Então faz em casa. Tem o pai, tem a mãe, muitas vezes tem os avós, ou seja, tem suporte. Tem suporte. Né? E essa é uma das tuas especialidades hoje, né? Hoje o atendimento domiciliar com coleta, né? Tanto que o nome já diz, né? Laboratório Mão de Anjo, é isso?